Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria da Constituição e Direitos Humanos. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar o estudo de mais uma das ações do controle de constitucionalidade concentrado. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós já vimos nos encontros anteriores as ações direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Agora nós vamos tentar compreender o porquê o nosso ordenamento jurídico previu mais uma ação para a realização do controle de constitucionalidade, a tão conhecida ADPF. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela também é uma ação constitucional de procedimento especial, que também é outro instrumento do sistema de controle concentrado de constitucionalidade e que tem também por objetivo assegurar a supremacia da Constituição, a supremacia normativa das normas constitucionais e a sua superioridade hierárquica, assegurando, portanto, a sistematicidade do ordenamento jurídico e, em especial, mediante a proteção daquilo que se denomina preceitos fundamentais. Inclusive em relação a atos normativos e normas jurídicas anteriores ao próprio texto constitucional. Isso significa que, ao contrário da ação direta de inconstitucionalidade, que deve ser utilizada para normas jurídicas e atos normativos posteriores à Constituição, a arguição de descumprimento de preceito fundamental já vai apresentar a sua primeira diferença, que é justamente o fato dela se destinar a fazer este controle de constitucionalidade, a verificar esta compatibilidade de atos normativos e normas jurídicas, inclusive anteriores ao texto constitucional. Um dos primeiros debates que devem ser feitos e devem ficar muito claros é acerca do conceito do que vem a ser preceito fundamental. Observe que a ação se denomina arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ou seja, o seu objetivo é levar ao Supremo Tribunal Federal a demonstração de que há um preceito fundamental esculpido na Constituição da República que está sendo violado, que está sendo vulnerado. Nessa perspectiva, nós precisamos definir de forma precisa, de forma clara, o que vem a ser o preceito fundamental. Quando nós falamos de preceito fundamental, vão surgir duas teorias que vão tentar explicar o que é ou o que vem a ser preceito fundamental. A primeira dessas teorias é justamente a teoria de caráter um pouco mais abrangente. Para a teoria mais abrangente, para aqueles que são seus adeptos, preceito fundamental seria qualquer norma esculpida na Constituição. Qualquer norma constitucional que fosse vulnerada, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade através da arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que, obviamente, não cabível a ação direta de inconstitucionalidade, o que nós veremos daqui a pouco. Mas é importante destacar que, para esta primeira corrente do pensamento, preceito fundamental seria qualquer norma constitucional, qualquer conteúdo esculpido na Constituição da República. Já para uma versão mais restritiva, para uma visão mais restritivista da interpretação do conceito de preceito fundamental, o preceito fundamental seriam apenas aquelas normas constitucionais que estivessem diretamente relacionadas à organização e estruturação do poder do Estado e ou sua limitação mediante a garantia de direitos fundamentais. Perceba que para esta corrente de interpretação, essa corrente do pensamento, preceito fundamental não abarcaria, o conceito não abrangeria toda e qualquer norma constitucional, mas apenas aquelas relacionadas à organização e estruturação do poder estatal e à sua limitação mediante a garantia de direitos fundamentais. Muitos vão dizer, professor, o preceito fundamental então seriam as cláusulas pétreas? Não necessariamente. O correto
o correto é dizer que as cláusulas pétreas são preceitos fundamentais. Mas há outras normas que não são propriamente cláusulas pétreas e que ainda assim serão consideradas preceitos fundamentais. Então, quando nós fazemos a leitura do artigo 60, parágrafo 4º, nós vamos perceber que forma federativa é preceito fundamental e é cláusula pétrea. Separação dos poderes é preceito fundamental e é cláusula pétrea. Voto direto, secreto, universal e periódico é preceito fundamental e cláusula pétrea. E direitos e garantias fundamentais são cláusula pétrea e também são preceitos fundamentais. Agora, as normas que organizam a repartição de competências, as normas que estabelecem a estruturação da União, dos estados e dos municípios, são preceitos fundamentais, mas não necessariamente cláusulas pétreas. Então, perceba que o conceito de preceitos fundamentais não abarca todas as normas constitucionais, mas também não está restrito às cláusulas pétreas. E aí, professor, qual que é o entendimento que predomina no âmbito do Supremo Tribunal Federal e entre os doutrinadores sobre este tema? O Supremo Tribunal Federal é adepto da segunda corrente, da tese mais restritiva, porque, sob a perspectiva do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a adoção de uma teoria mais abrangente acabaria retirando desta ação a sua lógica, a sua essência, que é a tutela apenas dos preceitos fundamentais. A arguição de descumprimento de preceito fundamental está disciplinada pelo artigo 102 da Constituição da República, mas é disciplinada por uma lei própria, uma lei específica, diferentemente daquela adotada para disciplinar a ADI, a ADC, a ADI por omissão. Aqui, a lei que regerá e que disciplinará a arguição de descumprimento de preceito fundamental é a Lei 9882 de 1999. Qual que é o principal objetivo da arguição de descumprimento de preceito fundamental? Veja que o objetivo é semelhante ao de uma ADI, é realizar o controle de constitucionalidade, é impedir que permaneça vigendo no ordenamento jurídico brasileiro normas e atos normativos contrários ao texto constitucional, em especial aos preceitos fundamentais, inclusive aqueles anteriores à própria Constituição. Nós vamos perceber que a ADPF ela tem uma característica muito importante para que nós possamos compreendê-la, que é o caráter subsidiário do seu cabimento. Nós vamos ver que somente é cabível a ADPF quando não for cabível a ADI. Então, eu aplico a ADPF, eu a utilizarei por exclusão. Se não for cabível a ADI, eu poderei utilizar a ADPF, como, por exemplo, em relação às normas jurídicas e atos normativos anteriores à Constituição. Ou, por exemplo, em relação a leis municipais que afrontam preceitos fundamentais. Em relação a atos jurídicos de efeito concreto que afrontam preceitos fundamentais. Tanto é que quando nós analisamos as hipóteses de cabimento, o que nós vamos perceber? A ADPF será cabível quando nós estivermos diante de normas jurídicas ou atos normativos anteriores ao texto constitucional vigente que contrariem preceitos fundamentais. Neste caso, a ADPF será utilizada para fazer um juízo de recepção, para verificar se aquela norma jurídica ou ato normativo anterior à Constituição é ou não compatível com seus preceitos fundamentais e definir se eles serão recepcionados ou se eles serão revogados. Vocês devem lembrar muito bem, quando estudamos a eficácia das normas constitucionais no tempo e o conflito entre as normas do ordenamento jurídico brasileiro, que aquelas normas anteriores que são incompatíveis com a Constituição, elas não serão recepcionadas, e aquelas que são compatíveis serão recepcionadas. E a ADPF é o instrumento adequado para a realização deste instrumento, desse juízo de recepção, justamente para verificar a compatibilidade entre as normas anteriores e o texto constitucional atual. Além disso, pouco importa se é ato normativo federal, estadual ou municipal. Desde que seja anterior à Constituição,
todos eles deverão ter o seu controle de constitucionalidade realizado mediante a propositura da ADPF. Além disso, a ADPF vai abarcar os chamados atos jurídicos, atos administrativos, atos de efeito concreto, sejam eles expedidos pelo Executivo, pelo Legislativo ou pelo Judiciário, seja pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal, anteriores ou posteriores à Constituição, o que não pode ser objeto de controle através da ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu posso controlar a constitucionalidade de um edital, de uma portaria, de uma instrução normativa, de um regimento interno, de um regulamento, inclusive dos atos normativos infralegais e secundários, decretos executivos. Percebam, portanto, o caráter subsidiário da propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, não necessariamente ele será destinado a apenas controlar a constitucionalidade de leis e atos normativos, mas também atos jurídicos, atos normativos infralegais, atos normativos secundários. Qualquer ato jurídico que produza efeitos jurídicos e que afronte um preceito fundamental pode ser objeto de controle pela arguição de descumprimento de preceito fundamental. Até mesmo práticas administrativas podem ser objeto de controle através da arguição do descumprimento de preceito fundamental. Basta nós lembrarmos da ADPF, que reconheceu o estado de coisas inconstitucionais em relação à situação do sistema penitenciário brasileiro e às constantes violações de direitos reconhecidos à pessoa do preso. Para vocês perceberem a abrangência que a arguição de descumprimento de preceito fundamental tem na ordem jurídica brasileira. E quais são os requisitos? Como será proposta a arguição de descumprimento de preceito fundamental? Os requisitos da exordial, da petição inicial, eles estão previstos aqui, no artigo 3º da Lei 9882, de 99. A petição deverá indicar qual é o preceito fundamental que se considera violado. Ela tem que especificar e indicar qual é o ato em relação ao qual vai ser realizado o controle de constitucionalidade, qual é o ato impugnado. Ele tem que trazer provas de que há violação a este preceito fundamental e o pedido que seja feito o controle de constitucionalidade ou o juízo de recepção em relação aos atos anteriores à Constituição. Se for o caso, deverá o autor ainda comprovar que há a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental. Esta hipótese é para quando houver dúvidas sobre qual interpretação deve ser aplicada, sobre qual ação é a correta. Nessa hipótese da dúvida, vai ter que haver essa demonstração já na petição inicial. Agora, quais são as hipóteses de não cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental? A primeira delas, não é cabível à ADPF para questionar a constitucionalidade de proposta de emenda à Constituição. Isso deverá ser feito através da propositura da ação direta de inconstitucionalidade. E aí está o caráter subsidiário da ADPF. Tanto é que não é cabível à ADPF quando for cabível ação direta de inconstitucionalidade. Não é possível também utilizar a ADPF para questionar e desconstituir súmula vinculante, uma vez que o quórum necessário para a sua aprovação é superior ao quórum necessário para o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, súmula vinculante só pode ser desconstituída pelo procedimento próprio previsto no artigo 103 da Constituição da República, que é pelo voto de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O veto presidencial também não pode ser objeto de controle por ADPF, porque se trata de um ato discricionário, no exercício das funções políticas atribuídas ao presidente da República, que valerá dos critérios da conveniência e da oportunidade para poder definir se veta ou não um determinado projeto, uma determinada proposta legislativa aprovada no âmbito do legislativo. E nós não podemos esquecer que o veto presidencial é objeto de outro controle político,
dada a possibilidade de que ele seja derrubado pelo Congresso Nacional, ou pelas Assembleias Legislativas, no caso dos estados, ou pela Câmara de Vereadores, no caso dos municípios. Atos judiciais não podem ser objeto de controle mediante a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental, principalmente porque há medidas processuais para poder questionar os atos judiciais, recursos, ações rescisórias, revisionais. O nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema processual, prevê uma série de medidas processuais e jurídicas que servem para desconstituir atos judiciais que, porventura, contrariam a Constituição, até mesmo a propositura de uma reclamação constitucional. Projetos de lei também não é cabível, porque o projeto de lei ele deverá ser questionado mediante a propositura de uma arguição, de uma ação direta de inconstitucionalidade, e os atos e regimentos internos. Aí, pessoal, é uma questão de separação dos poderes, né? Aí é uma questão de que há a previsão de que não cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que isso deverá ser feito por ação direta de inconstitucionalidade. E aqui, pessoal, está evidenciado o caráter subsidiário da arguição do descumprimento de preceito fundamental. Olha o que estabelece o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9882. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade, para sanar aquela violação ao preceito fundamental. Percebam aqui, pessoal, a importância disso. Percebam o quão importante é esta previsão. Agora, há críticas. E as críticas são muito importantes. Porque, veja bem, a partir do momento que eu reconheço que tanto a ADI, quanto a DPF, quanto a arguição de descumprimento de preceito fundamental são ações do controle concentrado de constitucionalidade, a partir do momento que eu percebo isso, e que elas têm um caráter dúplice, porque elas podem concluir tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade, muitos autores deveriam dizer o seguinte: olha, esses requisitos formais eles deveriam ser, de certo modo, relativizados. Porque a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal é instigado a analisar a constitucionalidade, pouco importa se foi através de uma ADI ou de uma DPF. Então, muitos autores defendem uma maior fungibilidade entre essas duas ações do controle de constitucionalidade. Uma vez instigado o Supremo Tribunal Federal a apreciar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ou ato jurídico, ou qualquer outro ato capaz de produzir efeitos jurídicos, o Supremo Tribunal Federal, dali em diante, pode concluir tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade. Além disso, nós devemos conhecer que a decisão proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela só é sujeita ao recurso de embargo de declaração, similarmente ao que acontece com a decisão proferida na ADI e na ação declaratória de constitucionalidade. Quem tem legitimidade, professor, para propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental? São os mesmos legitimados previstos no artigo 103 da Constituição da República. O presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara de Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa, o governador do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o partido político com representação no Congresso Nacional e as entidades de classe, sindicatos e associações de atuação em âmbito nacional. E aqui também vale aquela distinção entre legitimados universais e legitimados temáticos. Alguns desses legitimados podem propor a DPF sobre qualquer temática, sobre qualquer assunto, para questionar qualquer ato lesivo a preceito fundamental. Outros, todavia, deverão provar a sua legitimidade temática, deverão demonstrar o seu interesse de agir. É o caso do governador, do Estado, da mesa da Assembleia Legislativa e da entidade de classe, a entidade sindical ou associação de atuação em âmbito nacional. Então, aqui é a mesma lógica, isso até comprova a semelhança entre a ADI
e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que também vai ser evidenciado no procedimento. Veja que o procedimento de apreciação e julgamento da ADPF é similar, é idêntico ao procedimento adotado para a tramitação da ação direta de inconstitucionalidade. A petição inicial vai ser distribuída ao ministro relator, que vai apreciar eventual pedido de liminar para suspender a eficácia do ato impugnado ou não. Após proferir essa decisão, o relator vai determinar a intimação da autoridade que emanou o ato para que ela preste informações, para que ela esclareça os motivos que levaram ela à prática daquele ato no prazo de 30 dias. Depois ele vai intimar o advogado-geral da União para que no prazo de 15 dias ele promova a defesa da constitucionalidade daquele ato. Ele só pode deixar de promover a defesa quando ele se basear em precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Depois o ministro relator abre vista ao Procurador-Geral da República, que vai atuar como custos legis, se ele não for o autor da ação. E na condição de fiscal da lei e da ordem jurídica, ele vai emitir a sua opinião. A ADPF também admite a possibilidade de participação da figura do amicus curiae, que pode ser mediante solicitação de interessados, organizações da sociedade civil, expertos, notórios saberes de alguém, ou pode ser por requerimento do próprio ministro relator. A amicus curiae, conforme nós já falamos, ele pode se manifestar nos autos, ter acesso aos documentos, fazer sustentação oral, ele pode contribuir para esclarecer fatos relevantes ao correto deslinde e julgamento da causa. E a ADPF vai ser julgada pela mesma lógica da ADI e da ADC. É preciso que estejam presentes pelo menos 8 ministros à sessão de julgamento. Este é o quórum de instalação. E para que haja declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, mas principalmente de inconstitucionalidade, é necessário que haja o voto de pelo menos 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, o que corresponde à sua maioria absoluta. Observe, portanto, pessoal, a extrema similitude entre a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ADPF, e a ADI. Veja que são os mesmos legitimados, veja que ambas são instrumentos do controle de constitucionalidade, perceba que o procedimento é idêntico, prazos, tramitação, ou seja, são ações muito fungíveis entre si. O que basicamente muda entre elas são as hipóteses de cabimento, uma vez que a ADPF terá uma aplicação, um cabimento subsidiário, somente quando não for cabível a ADI. E o objeto, o objetivo também é um pouco diferente, porque a ADPF vai se restringir à proteção e garantia da supremacia e da superioridade dos preceitos fundamentais, que, como nós vimos, não abrangerá todas as normas constitucionais. Além disso, pessoal, quais são os efeitos da decisão proferida em ADPF? Os efeitos são os mesmos da ADI. Os efeitos são erga omnes e, em regra, retroativos. Os efeitos da decisão proferida em uma ADPF vinculam a todos, produzem efeitos em todo o ordenamento jurídico. Vincularão tanto os órgãos do Poder Judiciário quanto os órgãos da administração pública, seja ela executivo, legislativo ou judiciário. Lembremos que também na ADPF é possível fazer a modulação dos efeitos da decisão proferida, para que ela não tenha efeitos retroativos, para que ela tenha efeitos apenas a partir da decisão ou efeitos futuros, desde que haja presente requisitos previstos no artigo 11 da Lei 9882. E quais são esses requisitos, que são os mesmos exigidos para a modulação de efeitos da decisão na ADI ou na ADC? Razões de insegurança jurídica, razões de relevante interesse social e o voto de 2/3
dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Observe que a decisão proferida na ADPF também tem caráter dúplice. O Supremo Tribunal Federal pode concluir tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo impugnado, o que mais uma vez comprova a similitude entre essas duas ações. E para terminar, agora que nós já conhecemos a ADI, a ADC e a ADPF, nós vamos falar de uma forma breve sobre uma outra medida, um outro instrumento de preservação da Constituição, das normas constitucionais e da soberania das decisões e das competências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos falar agora sobre a tão famosa e tão falada reclamação constitucional. Professor, afinal de contas, o que é a reclamação constitucional? A reclamação constitucional, pessoal, ela está prevista no artigo 102 e 103A e 105 da Constituição da República. E ela é um instrumento que teve origem na evolução jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e se baseia naquilo que nós denominamos de teoria dos poderes implícitos, implied powers, que tem origem na doutrina norte-americana. O grande objetivo da reclamação constitucional, que para muitos é caracterizada como uma ação constitucional, ela se destina a preservar a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como preservar as suas competências e, consequentemente, preservar as normas constitucionais e fortalecer a jurisdição constitucional brasileira. O objetivo da propositura da reclamação constitucional, que é proposta direta no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, a depender do caso, é cassar a decisão contrária a entendimento consolidado, a decisão proferida ou pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a preservar a autoridade das suas decisões e a competência desses tribunais. A reclamação constitucional, ela está prevista no artigo 102 e 103, quando nós estivermos diante de uma violação a uma decisão ou a competência do Supremo Tribunal Federal, e no artigo 105, quando nós estivermos diante de uma violação à autoridade das decisões ou à competência do Superior Tribunal de Justiça. Quais são as hipóteses de cabimento da reclamação constitucional? Caso nós estejamos diante de um caso em que houver a invasão de competência ou do STF ou do STJ, um outro tribunal invade a competência do STJ ou do STF, eu vou propor ação de reclamação constitucional perante um desses tribunais, aquele que teve sua competência violada, para arguir esta violação. Em caso de inobservância ou desrespeito a decisões proferidas ou pelo STF ou pelo STJ, eu vou propor reclamação constitucional perante aquele tribunal que teve a sua decisão inobservada ou desrespeitada. Além disso, em caso de decisão judicial ou ato administrativo que negar vigência, contrariar, interpretar de forma diversa ou aplicar indevidamente súmula vinculante. Nessa hipótese, a reclamação constitucional ela será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, dada a competência do Supremo para poder constituir e desconstituir a súmula vinculante. E, por fim, em caso de decisão contrária a uma tese formulada no julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de incidentes de assunção de competência. E aí eu vou propor reclamação constitucional perante o tribunal que teve aquela decisão ou que teve aquela competência usurpada. Agora, não será cabível reclamação constitucional se a decisão impugnada tiver transitado em julgado. Se ela tiver transitado em julgado, ela deverá ser desconstituída mediante ação rescisória, se estiver no prazo, ou revisional,
né, no caso da decisão de natureza penal. Também não será cabível a arguição de descumprimento procedimental para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamentos de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não forem esgotadas todas as instâncias ordinárias. Ou seja, quando houver a possibilidade de interposição de outros recursos para questionar aquela decisão. Agora, qual seria a natureza jurídica da reclamação constitucional? Seria ela um incidente processual? Seria ela um recurso ou sucedâneo recursal? Ou seria um remédio processual? Na visão de grande parte dos doutrinadores, ela é uma ação constitucional de natureza autônoma, destinada a preservar e sustentar a integridade das decisões proferidas e a competência, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Superior Tribunal de Justiça, fortalecendo a jurisdição constitucional brasileira. A característica da reclamação constitucional é que ela é uma ação de cognição exauriente, ou seja, e natureza mandamental. Ou seja, eu consigo, dentro da reclamação constitucional, fazer instrução probatória para demonstrar que está havendo uma violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ou que está havendo invasão de suas competências. Quem pode propor, professor, a reclamação constitucional? Qualquer interessado que se veja lesado por aquela violação, por aquele desrespeito ou inobservância à decisão proferida pelo STF ou pelo STJ, ou que tenha havido a invasão de sua competência. Mas também o Ministério Público. O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor a reclamação constitucional. Quem vai figurar no polo passivo, professor? Aquele sujeito, aquele órgão, aquele tribunal, aquele indivíduo, aquela pessoa que desrespeitar a decisão do STF ou do STJ ou invadir as suas competências. É importante destacar que qualquer interessado pode impugnar, pode contraditar as razões apresentadas na reclamação constitucional, uma vez que é de interesse de todos a definição se aquela decisão ela contraria ou não a decisão do STF ou do STJ, ou se houve ou não invasão de competência de um destes dois tribunais. É o que ficou assentado quando o STF julgou a reclamação constitucional número 126. E qual que é o papel do Ministério Público na reclamação constitucional? Se ele não for o propositor da ação, ele vai atuar como fiscal da lei e da ordem jurídica. E ele vai ser intimado pelo relator da ação de reclamação constitucional a apresentar sua manifestação, a emitir sua opinião no prazo de 5 dias. E ele pode, obviamente que ele vai se manifestar depois que aquela suposta autoridade coatora, aquele que violou a competência ou desrespeitou a decisão do STF e do STJ, já tiver prestado as suas informações. Na reclamação em que o Ministério Público não tiver proposto, ele vai ter vista do processo pelo prazo de 5 dias, após o prazo de prestação de informações e após ter sido apresentada ou não a contestação por parte daquele que se beneficiou do ato impugnado. O procedimento, pessoal, é um procedimento célere. O relator vai requisitar informações, se for o caso, ele vai suspender os efeitos do ato impugnado, ele vai determinar a citação de todos aqueles que foram beneficiados pelo ato para eles apresentarem contestação e depois vai ouvir o Ministério Público conforme nós vimos. A competência, pessoal, vai depender. Vai depender se a decisão violou, se aquele ato, na verdade, violou decisão do STF ou do STJ, ou se invadiu a competência do STF ou do STJ. Tá? E aí, a reclamação constitucional vai ser direcionada ao presidente do tribunal ou a quem o regimento interno estabelecer no âmbito de cada um dos tribunais. Agora veja bem, pessoal, como que funcionam os recursos na reclamação constitucional? Vão seguir a mesma lógica na ADI e na DPF.
só será cabível embargos de declaração. Não há outro recurso previsto para impugnar a decisão proferida quando do julgamento da reclamação constitucional. Pode haver concessão de tutela provisória para suspender a eficácia daquele ato até que haja julgamento do mérito da ação, e a sentença na reclamação constitucional, o que ela vai determinar? Se ela for julgada procedente, o tribunal vai cassar a decisão que estiver sendo impugnada, que estiver ultrapassado seus limites, que tiver invadido a competência, e vai adotar as providências, vai determinar a adoção das providências adequadas para a solução daquela controvérsia. Ora, se em outro tribunal invadiu a competência do STJ ou do STF, vai ser determinado que os autos sejam remetidos ao tribunal competente. E decisões proferidas serão anuladas. Percebam, portanto, pessoal, que o grande objetivo, a grande finalidade da reclamação constitucional é justamente preservar as decisões, a autoridade das decisões, sejam elas proferidas pelo STF ou pelo STJ, bem como preservar as competências do STF e do STJ, evitando assim que haja uma lesão à própria Constituição da República, que estabelece de forma clara e objetiva quais são as competências de cada um desses tribunais e determina que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é o guardião do texto constitucional. É ele que fará a última interpretação acerca da aplicação das normas constitucionais aos casos concretos. Então, meus queridos alunos, terminamos aqui os instrumentos do controle de constitucionalidade, as 3 ações do controle de constitucionalidade, mais a reclamação constitucional, razão pela qual desejo a todos vocês ótimos estudos e ótimas reflexões. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.